Shalom, meu nome é Ana e eu quero aqui deixar os meus agradecimentos ao Moré André pelo meu mapa, pelo cuidado, pela sua atenção, pela sua dedicação em explicar cada detalhe. Deixo aqui a minha recomendação para você que quer conhecer um pouco mais sobre a sua alma. O Moré faz um mapa cabalístico e pode te explicar um pouquinho mais. De repente, aquele detalhe que você não está entendendo na sua vida, algo que não está conectando, ele pode te ajudar. O objetivo de santificar o país e expulsar o espírito impuro dele. E quando a casa foi destruída, ele costumava encontrar dinheiro para construir outra. Então, veja, a questão aqui é que mesmo que ele destrua aquela casa, que era diferente da casa da Torá, ele descobria agora que ele tinha dinheiro para construir outra. Então, eles não foram entristecidos pela perda da casa. Bom, além disso, eles moraram lá desde então em santidade. Então, a partir daquele momento, eles destruíram uma casa, encontraram dinheiro para construir outra casa e eles podiam agora viver em santidade, não mais sobre a questão do espírito imundo. E quando um homem ou uma mulher tem na pele em sua carne em lugares brilhantes, aqui vai estar falando da lepra, a gente está falando da Paraxá Kitasria, e a gente está falando sobre essa questão de idolatria e a questão da lepra agora. Vamos entender um pouquinho mais profundamente isso. Quando um homem ou uma mulher tem na pele de sua carne lugares brilhantes, no Rabi Yossi disse, um lugar brilhante é cercado por muitos regulamentos, né, que são complicados quanto à cestaria, tudo dependendo da tonalidade da cor. O Rabi Isaac disse, algumas autoridades formularam 300 regras sobre o lugar brilhante, e aprendi todas com meu pai. Um cabelo preto torna-se impuro. Um cabelo preto torna-se impuro porque, como é uma testemunha, os dois voltam puros. Porque são como duas testemunhas. O Rabi Hezequias já estudou com o Rabi Shimeon e ele disse: está escrito uma ferida branca, avermelhada, ou seja, uma ferida porque o branco não retém sua pureza. Rabi Simeão disse: felizes são os filhos de Israel. Por quê? Porque seu Deus, né, quis purificá-los para que não apareçam. Então, veja, eles olham diante dele para serem condenados, porque o mesmo vai sempre para o mesmo vermelho e para o branco, a direita para a direita e a esquerda para a esquerda, né? Então, de Esaú está escrito, ele ficou corado, e é por isso, né, que a sua própria espécie fala sobre ele. É verdade que Davi também era chamado de ruivo, né? Ou seja, a palavra corado é vermelho e ruivo. Então, veja, o Esav, ele é conhecido na Torá, ele recebe 3 nomes. Não é? Esav, que é já pronto, e ele recebe também o nome de Edom, que é vermelho, e também de Seir, que é chamado de Monte Seir, que é o local onde o Esav morava, né? Era onde ele saiu ali da presença do seu pai, porque o Esav, ele era, por fora, ele era todo coxé, se preocupava com as pessoas na frente de Tsarrak, mas por trás do seu pai de Tsarrak, ele não era muito bem, ele era um caçador, ele era diferente de Yaakov. Yaakov, ele estava dentro das cabanas estudando a Torá, enquanto o Esav estava caçando. Então, ele buscava pessoas para caçar. Então, veja. Então, como duas testemunhas, o Rabi Ezequias já estudou. Deixa eu ver aqui onde eu parei, né? Aqui embaixo. É verdade que também o Davi era chamado de ruivo, conforme lá em 1 Samuel, né? 16:12, né? Mas vamos dar uma olhada aqui em 1 Samuel 16:12 para a gente poder olhar como que está escrito lá. Ó, e eles trouxeram Davi, né? A construção aqui é incrível, porque vamos dar uma olhada aqui do início, para a gente entender um pouquinho, mesmo que traduzido, a gente vai vendo aqui, ó,
Vamos aqui. Aqui é quando Davi vai ser escolhido, não é? Davi vai ser escolhido, ó. Então, ó, Vaiomer Adonai eu Shamuel. Ed Mati Atá Metavel el Shaul. Veani Mesativ Menelehe al Israel Malá Kereneha. Shemen Veler Ashelaha el Shaive Iti Halahemi. Ki Reiti Beveni Li Meler. Né? Então diz aqui, ó. O Senhor disse a Samuel: até quando você vai se lamentar por Shaul? Eu o rejeitei como rei de Israel. Encha seu chifre com óleo e parta. Estou enviando você a Jessé, né, o Belamita, pois decidi que um dos filhos será rei. Veja, então ele estava enviando ele a Jessé, que Jessé era o pai de Davi, não é? Jessé ele tinha uma promessa com ele. Vocês podem ver lá nas nossas aulas de reencarnação, está falando a história, não é, sobre o que está tudo acontecendo. Nada aqui é literal, tá? A gente tem que saber separar a literalidade dos textos da Torá e também dos textos do Tanar, de Neviim, Ketuvim, para que a gente possa ter uma compreensão exata do que está sendo falado aqui. Então, Samuel, né, ele respondeu, vocês vão ver que se a gente tira a letra Men aqui do nome Samuel, ó, fica com as mesmas letras de Shaul, tá vendo? Ó? Então, Shin, o Vav, o Aleph e o Lamed. Então, existem construções aqui que estão falando das letras hebraicas. O Samuel respondeu, como posso ir se Shaul, veja, ó, Shaul ele quer, né, Shaul, ó, a mesma coisa, ó, só mudou aqui as letras, ó, só o Men que não está aqui, o Aleph e o Vav mudam de lugar, tá vendo? O Aleph e o Vav mudam de lugar. Mas as letras são praticamente a mesma. Então o Senhor respondeu, leve uma novilha e você vai dizer que veio aqui para sacrificar ao Senhor. A questão sacrificial dentro da Torá não existe. Então o sacrifício na Torá ele não existe. Isso é uma alusão à questão mais profundas dentro da Torá. Tá bom? Então, vamos continuar aqui. Convidei Jessé para o banquete, né, do sacrifício, e eu lhe darei a conhecer que você deve fazer ungirás para mim aquele que eu te indicar. Lá em Belém, tá vendo? Os anciões da cidade saíram alarmados para encontrar o Edicelo. Você vem em uma missão pacífica? E ele disse, sim. Ele respondeu, eu vim para sacrificar ao Senhor, purifique-se junte a mim no banquete do sacrifício. Ele também instruiu Jessé, seus filhos a se purificarem e os convidou para o banquete do sacrifício. Quando eles chegaram, ele viu Eliabe e pensou certamente, né, o ungido do Senhor está diante dele. Então ele viu lá o Eliabe, o nome dele é formado El, Yud, e o Aleph Beit, tá vendo? Então ele viu o El, que é o nome que está em Hesed, o Yud, que é a ligação dos mundos superiores, Keter e Rohimá, e ele viu o Aleph Beit, tá vendo? Então esse seria o ungido, né? Então ele pensou exatamente isso. Mas o Senhor disse a Samuel, veja, Vaiomer Adonai El Samuel. Então ele disse, não dê atenção à sua aparência, ó, El Tavet El Meriahur. Não dê atenção à sua aparência, não dê atenção nem à sua estatura, pois eu o rejeitei. Então não era esse, não era esse que Deus queria. Pois não vejo como homem, eu rejeitei. O Senhor vê diferente, né? O homem vê o que é visível, mas Hashem vê o interior. Veja, o primeiro já foi negado, não era ele para ser Machia, não era ele para ser Machia, como Davi era Machia. Então José chamou Abinadab, veja, agora eu tenho El, de novo, né? Ele está aqui, não está junto do nome, o Aleph e o Beit, aí eu tenho o Yud, tá vendo? Que representa os mundos superiores, Keter e Rohimá, e a letra também que vai representar o mês de Elu, né? Que é o próximo mês. E aí eu tenho Nun,
Nadav, tá vendo o nome? Nadav. Parece até o nome de Nadav, Avihu, né? Ó, Ave Nadav. Então, veja, também ele chamou Abinadav, e Avinadav o fez passar diante de Samuel, mas ele disse, o Senhor também não escolheu esse é o segundo. Em seguida, Jessé apresentou Chamar. Então, agora, ele disse, o Senhor também não escolheu esse, ó, veja. Então, o próprio Chamar, Shin, Men e Re, ou seja, fogo, água, aqui nós temos envolvido o nome Adonai, Yud, Kei, Vav, Kei, e a letra Re, que é a letra de Nissan. Também não era ele. E essa letra está ligada a essa questão. E veja que incrível, né? A gente está estudando aqui e a gente chegou no terceiro, não é isso? Então, vamos continuar aqui dentro da nossa questão. Então, Samuel perguntou a Jessé, esses são todos os meninos que você tem? Ele respondeu, ainda há o mais novo, né? Ele tá mostrando lá, né, o acampamento, né, o rebanho. E Samuel disse, mande alguém trazê-lo. Na verdade, aqui já teria que ter 7 pessoas, né? Eu não sei se eu acabei descendo aqui demais, mas vão ter 7 filhos aqui, né? A gente sabe que esses 7 filhos vão representar as sefirotes, e aí não eram nenhuma delas. Então, Hashem, ele falou que não era nenhuma dessas pessoas. E aí tinha um menino, um jovem, que ele estava lá administrando os rebanhos, né? Então, eles enviaram e trouxeram ele. Ele tinha bochechas rosadas, olhos brilhantes e bonitos. E o Senhor disse, levante-te e unge, porque é este, tá vendo? É este. Samuel pegou o chifre com óleo e ungiu na presença dos seus irmãos. Olha, e o espírito de Hashem se apoderou de Davi daquele dia em diante. Samuel, então, partiu para Ramá. Ou aqui está Haramatá, né? Então, veja, a questão aqui que a gente tem que entender é que o chifre que foi ungido aqui não é um chifre com óleo, não é literal, né? Mas os chifres são esses aqui, ó. O rei Davi, ele foi ungido com o chifre das sefirotes. Então, ele teve, então, né, uma construção das sefirotes, e dentro da árvore sefirótica, ele teve uma construção sobre essas sefirotes. Então, veja, a gente tinha os 7 irmãos de Davi, e não era nenhum desses que era ungido, tá vendo? Eles não eram ungidos. Então, Davi, ele representa o planeta Terra. Por isso é que ele estava cuidando de quem? Dos rebanhos. Quem são os rebanhos de Hashem? Não somos nós? Então, veja, o planeta Terra, ele é protegido porque foi tocado, ó, pode tocar o chofar. O chofar são, ó, chofar direito, as trombetas da esquerda. Lembra que está descrito na Torá? Ó, toque a trombeta da direita, as trombetas da esquerda, tá vendo? E a trombeta do meio se unifica, ó, juntando. Então, o planeta Terra, na história que está falando aqui para gente, não é? Que Davi foi ungido com óleo. E qual é o óleo? A Sheriná, né? A presença divina. Então, o Senhor se apoderou do planeta Terra naquele dia em diante. Então, Samuel, não é? Ele partiu para Ramá. Ora, Verurra, né? A gente estudou na questão dessa palavra. Ruha, ela está ligado ao Santíssimo, né? O Santíssimo Espírito de Hashem, Todo-Poderoso de Israel, a Kadosh Baruhu, bendito seja ele, está ligado aqui, ó, ao nível de alma chamado Ruha, tá vendo? Ó? Aqui nós temos um nível de alma chamado Ruha. Vocês imaginavam isso? Que é para todos que puderem alcançar, ó, conhecer essa Torá, vão saber desses segredos e vão poder unificar aqui, ó, e subir. Então, ó, aqui a gente está no Nefesh, no nível, né, do animal, nível animal, a gente sobe e pula do nível Nefesh para Rua até chegar em Neshama. Raiá e Eridá são 2 aspectos externos da alma, né? Que depois, futuramente, vão pular para dentro, porque aí você vai compreender o amor da presença divina,
o amor de Hashem, e nada vai te separar desse amor, nada vai fazer você parar de estudar essa Torá, nada e ninguém vai te convencer que essa Torá ela é muito maior do que as pessoas pregam, nada vai fazer você entender que Deus não ama cada ser humano profundamente e que ele faz separação entre as pessoas. E nada vai provar para você que você não é uma pessoa muito merecedora de buscar também a sua correção. Veja, então, é assim que Deus ungiu Davi. E o rei Davi, ele era ruivo, né? Como diz aqui no nosso texto, e ele, segundo a Alahá, ele nem podia ser judeu, filho de uma moabita, né? Descendente de uma moabita. E tem que se entender a Torá, tem que se entender o que é moabita, tem que se entender o porquê dessa questão toda. E aí as pessoas vão discutir, mas aí acabam aceitando Davi, porque olha, quando, né, o Deus de Israel pegou o planeta Terra e falou para os outros anjos e falou para outros povos que aqui existe a humanidade que ele criou, que apesar que parece ser o menorzinho de todas as criaturas, essa criatura, ela tinha o poder, essa criatura, esse ser humano, ele tinha o poder de receber a presença divina, ele tinha o poder de se comunicar com Hashem, e aí Hashem chama ele. Então, quem é o rei Davi? Somos todos nós. É o planeta Terra. É cada ser humano que deseja se apegar com Hashem com amor, com verdade, com vontade, que quer servir Hashem através da própria essência de Hashem, que é a doação. Então, veja, a única coisa que vai afastar a gente de Hashem, não é? Era e era porque a gente fala no passado e é o nosso ego. Então a gente abre mão do nosso ego. Então nós agora não somos donos do nosso destino, nós não somos donos de nós mesmos, mas nós somos donos apenas de servir a Hashem, estudar essa Torá e falar do amor dessa Torá. Não construímos nada para esse mundo, que é um mundo apenas de passagem. Aqui se vive 70, 80 anos, e tem gente que nem isso vive, porque acaba a missão antes, olha que coisa importante. Mas aí diz aqui, ó, Davi também era chamado de ruivo, mas enquanto Esaú era vermelho, quer dizer, Esaú também é o planeta Terra. Quando não configurados e não adequados dentro do Zohar Kadosh. Então a pessoa não entende, ela não compreende, ela coloca todos os seus sonhos acima da Torá. E aí diz aqui, enquanto o vermelho Esaú veio da escória de Gro, o que Davi veio do brilho do ouro. Lembra que a gente estudou a palavra Zahav, né? E a gente falou sobre o Zain, que era macho, a gente falou sobre a letra Beit, perdão, Zahav, Zain, Re e Beit. Então, veja, a gente falou dos aspectos, todos os aspectos da Torá são feitos pela Shekhinah de Hashem, do Espírito, da santidade, não tem nada a ver com esse mundo. A gente não está falando, está usando aqui o vermelho, o vermelho Esaú, não é? Ele é aqui, Marte, julgamento, tá vendo? Aqui na Terra nós temos o julgamento e temos a santidade da Kadosh Baruhu. A gente pode viver sobre julgamento, sobre restrições do desejo de receber para si mesmo e receber sanções, ou a gente pode unificar todos os lados e fazer Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Errad, tudo que a gente está lendo aqui são aspectos da alma. Então veja, observe que se primeiro houver um vermelho, e depois ficar esbranquiçado, né? Isso é sinal do início da purificação. Se o branco aparecer primeiro e depois se tornar vermelho, isso é um terremoto, é uma desgraça, desde o início da impureza. Por quê, gente? Vamos entender aqui. Observe que se primeiro houver o vermelho e depois ficar esbranquiçado, isso é um sinal de purificação. Como funciona isso? Vamos ver aqui. Olha, se eu, não é? Eu estou indo para a Torá. Então, eu estou em Gevurá. Estou aqui no vermelho. Estou em Gevurá. Apesar que Biná também é vermelho, mas Biná está abaixo, está acima aqui, já está em outro nível espiritual. Então, eu estou uma marca, eu estou em Edom. Eu sou totalmente recepção.
Eu sou totalmente desejo de receber para mim mesmo. Se aqui no meio surgir uma marca vermelha, branca, olha, então vamos lá. Quer dizer que o Eterno está começando a agir dentro de mim. Ou seja, a marca esbranquiçada, ou seja, o desejo de não receber, a Shekhinah divina está agindo dentro de mim, ó, e eu estou, então, ficando limpo, eu estou me limpando, ó, quer dizer, isso é um bom sinal. Agora, vamos ver aqui o que o texto vai falar para a gente. Então, se eu tenho um sinal, ó, se eu tenho eu estou em Edom, eu estou totalmente, se surge uma marquinha branca, não é, dentro do meu aspecto espiritual, isso quer dizer que é um bom sinal. Agora, se é o contrário, se eu tenho um aspecto branco, uma mancha branca, quer dizer, eu estou em doação, eu estou em Torá, não é? E aí surge uma marca vermelha, então é um mau sinal. Por isso que está escrito, se Deus fala, se um justo, não é? Se um justo ele pecar, não é? Eu castigarei esse justo. Mas se um pecador ele se voltar do seu pecado, eu purificarei. Veja, ó, nesse aspecto aqui é mais complicado do que esse aspecto aqui, porque era vermelho, está se purificando. Então a pessoa já passou pelas dores, ela está entendendo as dores, ela passou, quer dizer, para que ela cure esse aspecto, cada vez mais a luz vai crescer, mais o Eterno vai crescer, mais a doação vai crescer dentro dela, até que vai ser curado o aspecto da recepção dentro da pessoa. Veja, aí, ó, tomou-se tudo, tá vendo? Tornou-se tudo, porque a Shen está nesse negócio. Agora, se for branco, e aí essa praga crescer, a gente vai ver o que vai acontecer agora. Então, tem que estar imbuído dessas questões para esse entendimento, né? E aqui diz, observe-se primeiro houver vermelho e depois ficar esbranquiçado, isso é um sinal de purificação. Se o branco aparecer primeiro e depois se tornar avermelhado, isso é um terremoto, um terremoto da impureza, né? Então, o sacerdote conhecia todas essas cores, as cores das árvores sefiróticas, que é as cores das nuances dos desejos internos do homem, que são descritos como 613 luzes da alma. E aí, se aparecia a cor da pureza, ele silenciava o homem para ver se aparecia outra cor. Senão, ele declarava puro. Um dia, o Rabi Isaac, né, e o Rabi Judá estavam caminhando juntos. E o segundo observou, e está escrito, Eliseu disse a Geazi, a lepra de Naamã aderirá a você e a sua semente para sempre. Seus descendentes serão punidos. Aí a gente sabe que que nesse caso Eliseu ele curou a Naamã. Naamã ele foi num rio e ele tomou 7 vezes um banho, quer dizer 7 sefirotes. Ele estava se purificando das vidas passadas. Ele estava começando a entender o que era o seu ticunim e ele foi lá e passou por essa experiência que qualquer alma pode passar se estudar essa Torá corretamente, né? Mas aí o Geazi, ele pegou a lepra, porque quando o Naamã foi embora e ele tinha oferecido dinheiro para Eliseu e Eliseu não quis aceitar e despediu ele, então Geazi foi atrás do Naamã para pegar o dinheiro que ele ia dar para Eliseu. O que acontecia? O Geazi ele era ajudante de Eliseu, ele não era qualquer um. Mas só que ele tinha um problema, ele não escutava os shiurins. Quando Eliseu estava dando um shiurim dentro de uma sala, ou de uma sinagoga, explicando as questões da Torá, o Geazi ficava lá na porta cumprimentando todo mundo. O pessoal chegava, e aí, tudo bom? Pode entrar. Naamã chegou, ele olhou para o Naamã, viu uma possibilidade, não, vai lá estudar, vai lá entender a Torá. E aí o Naamã entrou, estudou a Torá, entendeu que ele teria que passar por esses aspectos dentro da Sefirot, não é um banho literal,
e aí as sefirotes passariam por esse tratamento. Aí ele começou a entender profundamente o que era a Torá, e ele falou, eu vejo agora que não há Deus maior do que o Deus de Israel, porque eu nunca vi uma compreensão dessa. Então, e aí o Guiazi estava lá na porta, falando com todo mundo, já sei tudo, já conheço tudo, não preciso ficar entrando toda hora, o Eliseu já me deu essa aula aí, eu não vou repetir. E aí foi o erro dele. Quando o Eliseu foi embora, o Naamã foi embora, despertou nele o desejo de receber para si, ele foi atrás do Naamã pegar o tesouro, e então, quando isso aconteceu, vamos ver aqui, ó. Então, ele ficou, né? Ele ficou leproso. Veja, o que aconteceu aqui? Ó? Foi a mesma história, tá vendo? Então, aqui, ó, era um aspecto, né? O aspecto aqui era que se aqui fosse vermelho, tivesse vermelho, e aparecesse, como no caso de Naamã, não é? Uma pequena sefirote, e essa sefirote ela fosse esbranquiçada, era um bom sinal. Mas no caso do Guiazi, que estudava a Torá, o que aconteceu? A lepra, o desejo de receber, tá vendo? O desejo de receber passou para quem? Passou lá para o Guiazi. Tá vendo? É isso que a Torá está explicando. Tem que entender bem esses conceitos. Ó. A lepra é o desejo de receber para si mesmo. Passou para Guiazi, quer dizer, olha lá o que segue o texto, que isso se apegaria nessa vida, né? Ele se apegaria a ele e que ele, né? Vamos ler aqui o texto para a gente entender. Então, o Rabi Isaac respondeu: Eliseu viu mais do que a maioria dos profetas. Ele viu que Guiazi nunca teria uma ação virtuosa. O pior que amaldiçoou todos eles. Além disso, né, todas as reencarnações. Além disso, ele disse: eu servi Elias fielmente, e é por isso que obtive 2 porções. Mas você, vilão, me comprometeu, jurando falsamente, sendo ganancioso. Você transgrediu o tom da lei, veja, o tom, a cor da lei, não é o tom. Você tem um tom numa cor, você tem um tom, né? Então, numa sefirote, portanto, merece morrer neste mundo e no outro. Mas porque você me serviu, Eliseu falou, sua morte será apenas nesse mundo e não no Olam Rabá. Tá vendo? Então, ele deixou surgir dentro dele o desejo de receber, o desejo de receber o corrompeu, e é isso que está explicando a Torá. Ela está falando na questão de Guiazi, dessa situação da lepra. O que é lepra? O desejo de receber para si mesmo. A gente viu em cima que quando a gente construir uma casa, primeiro aspecto, a gente tem que entrar numa casa, a gente tem que ver a espiritualidade de uma casa, se ela tem idolatria. Se ela tiver idolatria, a gente vai tirar essa idolatria removendo as pedras e as madeiras. A gente viu lá no livro de Abacuque, no capítulo 2, escrito que naqueles dias as pedras e as madeiras gritarão, e que isso está nos livros de reencarnações, escrito que são almas que ficam presas a objetos. Então, quando a gente vê um programa desse aí, que a gente vê um objeto que está ligado a uma alma, uma pessoa, isso não é mentira, isso é verdade. Então, veja, um objeto de uma pessoa morta pode prender a atenção da pessoa nesse mundo. Não é? Então, a gente deve perceber que, nesse aspecto, a gente deve se proteger. Uma casa de idolatria não é uma casa que pode ser frequentada por nós. Mas, se a pessoa não tem outra possibilidade, ela vai tentar consertar essa casa, consertar o que vai ser falado. Se tem uma imagem, ela tira. Se ela puder pintar, ela pinta. Se ela puder, o que ela puder fazer, ou até demolir mesmo a casa, porque a gente viu que se atravessa essa soleira da idolatria, seja num aspecto literal ou num aspecto do desejo de receber para si mesmo, ou seja, tudo que eu vou fazer para a Torá, eu vou fazer com aspecto de querer receber um pagamento nesse mundo. Então, a minha intenção é que eu trabalhe para Hashem para receber.
Esse aspecto é totalmente negativo dentro da Torá, o que aconteceu com Gehazi, né, que estava em doação, ele aprendeu a Torá, mas num determinado momento ele entrou em recepção. E que a alma dele, a vida dele acabaria aqui, mas não no Olam Rabá. Ele tinha a possibilidade de ter estudado lá com Eliseu. Então, veja, a questão aqui é muito séria. É muito séria, porque ela entra dentro de um aspecto físico, mas não físico em si, físico na questão de você atravessar uma soleira para uma casa idólatra, e lá diz que as almas já falam que vão te atacar. Então, olha aí, ó, já vem alguém aí que é lá da Torá, vamos atacar ele. E não ataca os idólatras. Ela não ataca os idólatras, só em vez em quando. Porque os idólatras, eles precisam de uma argumentação. Então, o que vai acontecer? Estão fazendo macumba para você, você vai receber aqui que se você não vir tal dia, o Eterno vai te ceifar a vida, vai te botar de cama, não é isso? Vai fazer isso, vai fazer aquilo. Tudo isso é feitiçaria. E depois pula para um outro tipo de idolatria, que é a idolatria às coisas desse mundo. Você não se dedica a Hashem, você deixa Hashem, as coisas de Hashem por último. Você não ajuda em nada nas coisas de Hashem. Você não está preocupado nem um pouco com as coisas de Hashem. Né? A gente se preocupa, será que vai ter pizza hoje? Será que vai ter o hambúrguer? Vai ter isso, meu prazer? Mas as coisas de Hashem mesmo você não se preocupa. Né? Você, às vezes, é capaz de gastar dinheiro com uma coisa que te dá prazer para o corpo, mas você não é capaz de ajudar nas coisas de Hashem. Você deixa Hashem por último em tudo. Tudo, 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 tudo. Você só sabe usar Hashem para o seu benefício. E a Torá fala que é o contrário. A gente vê aqui na questão de Gehazi. Tá vendo? Então, Gehazi, ele queria receber alguma coisa. Naquele momento, ele pensou, pô, Eliseu, ele deu mole. Pô, imagina, cara. O cara, pô, estava oferecendo um dinheirão. Um dinheirão, olha, o cara foi curado. Mas Eliseu sabia que ele não podia receber, né, numa parte aqui mais peixa, ele não podia receber aquilo ali. Alguma questão tinha envolvido ali naquele ouro, porque e naqueles tesouros, e na argumentação espiritual. Eliseu era um cabalista. Né? Ele estava aqui para servir 100% a Shem. Então, por isso que ele falou dessa forma. Olha como que ele fala com ele. Né? Ele disse aqui, ó, ele diz aqui, ó, que ele amaldiçoou todos eles, além disso ele disse a ele, né? Eu servi Elias fielmente. O Eliseu falou, ó, eu servi o meu Moré, o meu mestre fielmente. E é por isso que eu obtive 2 porções. Qual 2 porções? Essas 2 Torás que vocês estão aprendendo, tá vendo? A porção literal e a porção profunda da Torá. Mas você, vilão, você me comprometeu jurando falsamente. Ou seja, você rejurou que não iria servir a Hashem por interesse e sendo ganancioso, e você ainda foi ganancioso. Você transgrediu o tom da lei, ou seja, não é isso que a lei está falando. Portanto, você merece morrer nesse mundo e no outro, ou seja, a morte seria física e divina. Mas porque você me serviu, ou seja, em algum momento ele estudou, ele teve sinceridade neste mundo, né? A sua morte será apenas nesse mundo e não no futuro, ou seja, ainda tem chance para você sair desse mar negro que você se envolveu e se entregar com toda a tua alma e todo o teu coração e tudo que você tem para o único e verdadeiro Deus, sem restrição em nada. A gente vê uma história dentro do livro de Daniel, onde Sadraque, Mesaque e Abednego estavam com Daniel, e aí quando é levantada uma estátua, Sadraque, Mesaque e Abednego, eles vão perante aquela estátua e eles não se prostram. Eles não se prostram. O que aconteceu foi que toda uma boa parte de Israel se prostrou. Aquela imagem não era uma imagem literal, era os ganhos, os tesouros, o poder militar que aquela pessoal tinha, e aquelas pessoas se adequaram àquela vida. O que aconteceu?
Eles não creram de todo o coração em Hashem. E Sadraque, Mesaque e Abednego também não creram de todo o seu coração, porque eles foram para a festa. Eles foram para o festival, eles não se prostraram, mas foram. Quando eles chegaram lá, eles receberam a sentença que eles seriam jogados naquele forno que é chamado de Guerrinom. Mas que quando eles foram jogados no forno, o seu corpo e as suas roupas não se consumiram. Por que não se consumiram? Porque eles fizeram techuvá. Por que eles fizeram? Veio o anjo Gabriel, que é um anjo do julgamento, então aquelas vidas, aquelas almas, aqueles corpos existiriam no Olam Rabá, mas a partir daquele momento o nome deles não é falado mais no livro de Daniel, porque eles tiveram que vender tudo o que eles tinham, doar tudo para os pobres e voltar para Israel, para estudar profundamente essa Torá, para fazer a retificação dos seus erros. Enquanto nós não chegarmos nesse nível de entendimento da Torá, enquanto a gente não chegar dentro do nível de que a Kadosh Baruch Hu controla todas as coisas e que a única coisa que a gente tem que fazer é consertar por dentro para que tudo conserte por fora. E a única coisa que pode fazer a gente chegar nesse nível é pedir a Hashem que nós o amemos acima de todas as coisas, que nós corrijamos os nossos pontos negativos e que nós possamos amar o nosso próximo como a nós mesmos. E sim, assim a Kadosh Baruch Hu vê sinceridade, conforme a gente leu já, mas vamos ler aqui de novo, vê sinceridade no nosso coração, se ele vê que realmente a gente já não tem mais idolatria, não é? Se ele perceber isso dentro de nós, isso quer dizer que você estará salvando a sua alma. Olha, isso é muito importante, né? A sua alma, ela é algo que deve ser guardada muito profundamente. Veja, capítulo 5, no versículo 15, ó, a Shem diz o seguinte: eu irei embora e voltarei para o meu lugar, até que eles admitam sua culpa e busquem a minha face. Em suas dificuldades, eles me buscarão. Aqui a Shem está falando que a gente só vai buscar ele quando o negócio ficar sério, quando a coisa realmente apertar. Isso é todo ser humano, todo ser humano. E que quando essas coisas estiverem apertadas, significa que a Shem está querendo chamar a tua atenção, que você deve procurar onde está o erro dentro disso tudo, para que você possa consertar. Só assim você vai consertar. Porque a Shem nunca erra. Se ele não erra, né? Ele diz que ele nunca muda, quer dizer que ele é a mesma coisa desde o dia que você era uma criança. Imagine isso. E aí, quer dizer, se as coisas estão difíceis, isso quer dizer que isso é culpa nossa, não é? Então, a gente deve, então, retornar para Hashem com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, para que a gente possa ser curado, né? Para que nossas doenças elas possam sair de dentro da gente, para que a gente possa realmente, né, sair desses aspectos escuros, onde o nosso ego fala que nós não temos culpa, né, que a gente merecia algo melhor, ou mais isso, ou mais aquilo, não. A gente tem que compreender o seguinte: a nossa vida está toda na mão de Hashem, e a gente agora deve, ao invés de estar branco e criar o vermelho, dentro do vermelho criar o branco, porque o vermelho ele é o aspecto do julgamento, ou seja, é aqui, ó, aqui, tá vendo? Se aqui tiver vermelho e começar a ficar branco, quer dizer que os seus julgamentos vão ser adequados e a Torá vai mudar o seu masal. Agora, se os seus julgamentos estiverem brancos e você começar a se afastar da Torá, isso quer dizer que é muito mais difícil que essa lepra, que essa força espiritual, esse desejo das coisas desse mundo sejam detidas dentro de você.
E para isso nós reconhecemos nossos erros, nós buscamos a Shem com todo o nosso coração, pedimos a Ele, porque somente Ele, nós não temos força para fazer esse Shabat, por isso que Shabat, ele é chamado aqui de Malhut, que é Shabat, quando a divindade junta as sefirotes e chega até você fazendo esses concertos internos, então é Shabat. Tudo que você descobriu hoje de segredos da Torá é Shabat.